Guiana brasileira? Guiana brasileira! Para a vossa excelentíssima informação, Guiana é um país na América do Sul, aí bem pertinho do Brasil. Não somos nós, isto aqui é Portugal. Primeiro foi o meme do ouro, roubámos o ouro. Depois surgiu que falamos um português arcaico, um português pré-histórico. E agora somos uma Guiana. Uma coisa é certa, vocês têm criatividade nos memes. Mas nós não somos uma Guiana! Apesar desse vídeo ser um vídeo de brincadeira, é necessário dizer que isso virou um assunto meio que sério para os portugueses, que nos faz parar para pensar quais são as prioridades dos próprios portugueses, né? Porque naquele país onde você tem uma população que é metade da população da cidade de São Paulo, o que eles têm para se preocupar? Afinal de contas, isso é uma brincadeira. E é uma brincadeira que especificamente vem de um lado que foi vítima de uma colonização por séculos. É de se esperar que se tenha um certo ranço de português no Brasil. É de se esperar que Portugal, em alguns momentos, seja alvo de determinadas piadinhas. Mas é interessante que alguns criadores de Portugal estão associando esse tipo de piada com a hostilidade que os brasileiros sofrem lá naquele país. Como se a hostilidade que eles sofrem fosse meio que um resultado de uma hostilidade anteriormente feita pelos próprios brasileiros, né? Então assim, se vocês fazem uma piada no país de vocês, quando os imigrantes de vocês chegam aqui no meu país, eu vou sentar o cacete neles. E obviamente há algo para além disso, né? Porque para mim é muito claro compreender que para um português médio, o brasileiro, seja branco, seja negro, não pertence ao mesmo conjunto que eles. Para um português médio, o brasileiro ele não é branco, não é gente. O brasileiro médio ele é um tipo de gente específico, um latino específico, é um sul-americano específico, mas não é exatamente um europeu, por exemplo. E nessa brincadeira, casos de racismo e de xenofobia com brasileiros tende a escalar em Portugal. Vale dizer que para uma população de 10 milhões de habitantes, você tem meio que um pouco mais de 300 mil brasileiros vivendo lá hoje. Você tem, inclusive, um recorde populacional em Portugal que se dá justamente por conta de um aumento de migração, né, de pessoas indo para Portugal, e os brasileiros têm muita relação com isso. Pejorativamente, portugueses chamam brasileiros de zucas. Nós somos os zucas quando pisamos lá. E os zucas mostram para ele uma coisa que talvez eles não gostem de sentir, que é um certo ressentimento. Ressentimento por serem a periferia da Europa. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Ressentimento pela língua portuguesa já não ser mais tão entendida como uma língua que vem de Portugal, mas como uma língua que pertence ao Brasil. Ressentimento de perceber que o país que antes era uma colônia, hoje é o país que dita culturalmente o que o mundo vai escutar, vai ver, vai perceber que vem de língua portuguesa. A música do Brasil é mais influente que a música de Portugal. O cinema do Brasil é mais influente que o cinema de Portugal. O Brasil culturalmente é mais rico do que Portugal. O Brasil é gigantesco. O Brasil é um país com vários países. E é inevitável que numa população como a nossa, numa produção cultural como a nossa, numa produção até mesmo de mercado mesmo como a nossa, a maneira como o Brasil se coloca frente aos outros países, é meio que natural que aos poucos o Brasil fique mais importante do que a sua antiga metrópole. Mas mais interessante do que isso é compreender que a colonização brasileira em Portugal acontece principalmente de uma maneira que é com um soft power, né, como dizem. Acontece através de um soft power. Lucas Neto, Felipe Neto ensinando crianças a falar o português brasileiro, justamente para essas crianças que vêm de famílias de portugueses que não gostam do português brasileiro, que entendem como uma corrupção da língua. E se o Aníbal Quijano, sociólogo peruano, é muito correto em dizer que existe uma colonialidade do poder, ou seja, uma estrutura de poder que permanece nos antigos países colônia, mesmo depois da sua independência, é necessário criar um conceito justamente para dar conta de explicar como que isso acontece no inverso, como que a própria produção
cultural, política, participação econômica no mundo dos países colônia vão afetar os países metrópole de tal maneira que gera um ressentimento que é digno de piada. Tudo bem?